Amiga e amigo do canal Projeto Elevação, bom ver você aqui de novo para nós continuarmos o nosso estudo do livro Emoções que Curam. Hoje vamos fazer a leitura comentada do capítulo 9, o capítulo 9 que tem como tema a psicologia da alegria na transformação interior. Então nós vamos fazer a leitura do capítulo e ao longo da leitura, eu vou fazendo aqui alguns comentários, colocando aqui os meus pensamentos em relação a esse capítulo. Vamos lá. O capítulo começa com um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 14. Ora, se encarando as coisas desse mundo da maneira por que o Espiritismo faz com que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força, que o coloca acima dos acontecimentos, lhe preserva de abalos à razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. Alegria não é a ausência de problemas ou a certeza de ter todos os sonhos realizados. Essas definições estão conectadas com uma visão materialista do mundo, que define o prazer e o bem-estar como satisfação plena de interesses pessoais. Essa conduta é responsável pela cultura do menor esforço, cuja proposta central é a eliminação do sofrimento, das frustrações e das contrariedades da nossa vida, como se essa fosse a única condição para a conquista da felicidade e da paz. O que não se percebe nessa ação de evitar a dor e os dissabores é que a paixão por uma vida idealizada, sem tropeços ou desafios, aumenta ainda mais o sofrimento através do medo que incendeia a mente com acontecimentos infelizes e imaginários. Bom, eu ligo muito isso aqui com o capítulo anterior, com a questão da frustração, Então, o que disse até agora é que se a gente idealizar uma vida perfeita, onde tudo que é planejado sai conforme a nossa vontade, isso se traduziria na felicidade. Porém, na verdade, nós sabemos que a vida é um campo de desafio para o progresso do espírito. Então, se o espírito precisa progredir, ele vai ter que encarar alguns momentos ali de que a coisa sai do planejado, que você não percebe aquilo que você gostaria e é o que realmente está acontecendo. E você tem que saber lidar com essas questões, utilizando essas frustrações que acontecem, como a gente viu no capítulo anterior, como ferramenta para corrigir a rota, para você conseguir chegar no objetivo que você quer, que é o progresso. Então, dando sequência. Sem notar, a criatura se torna refém de condições elaboradas pela vida mental, a fim de permitir-se a alegria que depende das circunstâncias e expectativas a respeito das pessoas que ama ou da forma como os acontecimentos devem se desenrolar. Essas miragens exigem uma enorme quantidade de energia para serem controladas de acordo com os modelos de satisfação que foram idealizados. Então, novamente, Hermance Dufour traz aqui o conhecimento do hermetismo de que o universo é mental. Então, toda ação na nossa vida acontece, se forma, porque primeiro essa ação foi um pensamento. Então, a partir do momento que eu pensei, eu sinto, eu tenho um sentimento em relação ao que eu pensei, e é esse sentimento que vai gerar a minha ação. Então, se eu tenho pensamentos que não são positivos, eu vou ter sentimentos negativos. E as minhas ações vão ser negativas. Que resultado vai acontecer na minha vida? Um resultado negativo. Agora, o que eu preciso é entender as circunstâncias do que acontece, saber programar minha mente com os pensamentos que vão me levar a sentimentos positivos, como é o caso da alegria, que nós estamos estudando aqui no capítulo 9,
E encarando a vida com essa alegria, até naqueles momentos de percalço, onde a gente vai pedir ajuda ali dos nossos mentores, quem não for da fé espírita vai pedir ajuda a Deus, a Jesus Cristo, a Jeová, enfim. Vai se apoiar na sua crença e vai pedir amparo, e esse amparo sempre vem. A gente sabe que esse amparo sempre vem. E a gente costumeiramente se esquece de pedir. E às vezes se revolta contra Deus, né? Nesses momentos em que as coisas não saem do jeito que a gente planejou. Nesse momento de frustração, eu, em vez de lidar com aquilo e pedir forças para lidar bem com aquilo, para ter uma boa intuição de como resolver aquele problema, né? Não me deixar abalar, eu acabo alimentando a minha mente com pensamentos negativos, que vão me gerar sentimentos negativos, e as minhas ações vão ser negativas, gerando resultados negativos. Imaginar um modelo de felicidade para as pessoas que amamos e para o modo como a vida deve acontecer causa sofreguidão e nos distancia da realidade. Ou seja, se eu ficar o tempo todo também imaginando o sol perfeito, e a gente sabe que a vida ela vai acontecer e vai se desenrolar como tem que ser para o progresso do nosso espírito, vai causar na gente esse sentimento da frustração. Então, no segmento aqui do capítulo, a gente vai entender como é que a irmã Sidufo traz para a gente a sabedoria, para a gente conviver, saber aceitar os momentos de felicidade, os momentos em que a gente tem a frustração, mas a gente saber domar esse sentimento e voltar para a ação, buscar o progresso, buscar viver o presente para poder conseguir resultados. E nesse esforço sobre-humano para alcançar os modelos de felicidade, a criatura se abandona para atender exigências ou suportar situações que ela acredita serem necessárias para merecer algo melhor, gerando frequentemente as mais amargas experiências de desamor, como a depressão, a solidão, a mágoa, a inveja tóxica, o derrotismo e a revolta. Alegria não é ausência de frustração. Alegria legítima também pode florir no campo das frustrações e decepções da vida, sendo o lírio que surge no pântano, exuberante, enriquecendo a paisagem de beleza e fulgor. A alegria é aquela certeza interior que a criatura conquista depois de desenvolver algumas habilidades afetivas na escola das provas diárias, esculpindo uma reação consciente e lúcida diante das dores e desafios. Ou seja, é saber que eu estou passando por uma situação temporária e que aquela situação temporária não pode me abalar. E aí a alegria de eu saber identificar essa frustração, de eu saber pedir ajuda nesse momento e ter a alegria de receber esse apoio, né? É isso que nos vai dar a força para continuar seguindo em frente. A gratidão, a resiliência, a compreensão e a serenidade são algumas dessas habilidades que pavimentam o caminho de harmonia anterior no clima do humor sadio. A alegria nos preenche, revitaliza e produz abundância energética, levando-nos a agir com contínua resistência diante das dificuldades e com reações mais saudáveis aos desapontamentos. É um sentimento que promove naturalmente a leveza, a proteção espiritual e energética. Pessoas alegres se imunizam das ondas vibratórias do pessimismo e da maldade. Então veja aí, né? Então se a gente plantar dentro de nós, utilizar o nosso poder mental para conseguir passar pelos desafios da vida com alegria, com humor, com boa vontade, tendo resiliência, tendo essa força mental, a gente acaba se protegendo dessas vibrações energéticas negativas. E a gente não deixa cair a nossa vibração. Então, a alegria acaba sendo um remédio, uma proteção energética para a gente continuar nessa estrada do progresso. O clima emocional
dos que buscam o hábito de ser alegre forma uma couraça de energias imunizadoras de alto amor. Essa é também a emoção de quem tem conseguido um melhor nível de aceitação da realidade. Aceitar é uma forma terapêutica de viver, porque quem aceita vive com mais otimismo diante dos acontecimentos da vida. Esse clima interior de acolhimento à realidade produz a resignação e evita fixações nos aspectos sombrios da vida mental. Então eu não vou ficar me fixando ali com as frustrações nos aspectos negativos, dando foco no que deu errado. Não. Eu vou entender que o que deu errado é um momento de correção de rota e eu vou continuar trabalhando com força e com alegria e com humor e pedindo o amparo espiritual, a proteção dos bons espíritos, para que eu possa ter essa resiliência, para que eu possa ter essa força mental. Porque assim eu vou estar protegido, eu vou estar com essa couraça que vai me proteger contra essas energias, né, negativas que chegam. Diante dessas reflexões sobre a alegria, observemos a relação deste tema com a reforma íntima. Nosso lado sombrio não existe para ser eliminado, e sim para ser transformado. A primeira condição para essa transformação é a construção de uma convivência pacífica com nós mesmos e da expressão do acolhimento amoroso a nós mesmos. Basicamente o que esse livro está nos ensinando, né? Capítulo a capítulo. A nossa própria aceitação, a aceitação dos nossos limites, das nossas falhas. Então é praticar esse auto-amor com a nossa reforma íntima é que vai nos fazer evoluir. Pessoas que se amam e que amam a vida sentem-se preenchidas. E quem se preenche de amor só tem razões para se expressar em júbilo e prazer. Diante da proposta libertadora da reforma íntima, quase sempre assumimos uma atitude de desamor diante dos esforços, nem sempre bem-sucedidos, do nosso ideal de melhora, aprisionando-nos aos climas da culpa, da mágoa, da raiva, da infelicidade, que frequentemente formam a atmosfera psíquica do desânimo e do mau humor. É a psicologia do perfeccionismo. Então a gente tem que aceitar mais as nossas falhas, ser mais indulgente conosco mesmo, né? Praticar esse auto-amor. A maioria de nós não foi preparada para acolher e ser indulgente, nem para ter uma atitude amorosa com nossas imperfeições. Fomos educados para cobrar e pensar que damos conta de ser quem gostaríamos de ser ou quem achamos que deveríamos ser. A ilusão da perfeição é uma doença severa e que nos afasta da saudável alegria de ter o que aprender todos os dias. Sem essa alegria, os nossos erros se transformam em fontes de remorso e martírio. Não existe nada para aprender com perfeccionismo. Aceitação da realidade espiritual e ternura no trato com nós mesmos são comportamentos que ainda estão bem distantes de muitos de nós e que nos convidam a desenvolver limites mais toleráveis para atingirmos a sanidade e a paz no coração. Então, a gente que busca seguir o ensino de Cristo, né, de amar ao próximo como a ti mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas, para amar ao próximo como a ti mesmo, olha como é que Jesus foi profundo nessa fala, né? Então, para eu conseguir amar o próximo, primeiro eu tenho que me amar, eu tenho que me aceitar, eu tenho que me conhecer, eu tenho que acolher a minha sombra para eu conseguir me amar do jeito que eu sou. E é aí que meu coração se abre para praticar a caridade e amar o próximo. E é toda vez que eu faço a caridade, que eu estou ajudando o próximo, depois de já estar amparado e equilibrado e acolhido por mim mesmo, é que eu sinto a alegria de viver, é que eu sinto a verdadeira felicidade que Cristo veio nos ensinar em sua missão. Tomados desse desamor, caminhamos na reforma íntima como se subíssemos uma ladeira íngreme, carregando um peso desproporcional às nossas forças. O resultado é o cansaço, a tristeza, a apatia e, por fim, em casos diversos,
a desistência dos ideais de renovação e melhora. Reforma íntima com alegria é uma condição de quem decidiu se aceitar, compreender-se e acolher-se com ternura e carinho. É uma postura de auto-amor legítimo, que estimula, educa e cura. Alegria não é ausência de dor, e muito menos de deslizes morais. A verdadeira alegria, ao contrário, é um sintoma claro de que seu portador aprendeu a driblar a dor e a ter paciência construtiva com suas imperfeições, de que seu portador aprendeu o sentido terapêutico das provas. Amigos, nosso planeta é uma escola e nós estamos aqui para aprender todo dia a ter espíritos mais preparados para o progresso. E são esses pequenos deslizes, essas pequenas ações que acontecem na nossa vida, que estão fora daquilo que a gente gostaria, essas são as ferramentas que vão sendo colocadas para o nosso desenvolvimento. Reforma íntima com alegria é a escola de Jesus, que convida seus discípulos a ser alguém melhor, e não o melhor de todos. Ou seja, a minha disputa é comigo mesmo. Eu tenho que ser o meu melhor. Eu tenho que ser melhor amanhã do que eu fui hoje. Na escola do Mestre, os discípulos são convocados a acreditar que merecem também o melhor. Seguir a Jesus é carregar sobre os ombros a cruz das dores necessárias, sem que isso signifique que teremos de sofrer indefinidamente com esse movimento. A dor é necessária, o sofrimento é uma escolha. Jesus espera uma atitude corajosa dos seus aprendizes diante das dores. A alegria pode ser uma delas. Aliás, o Evangelho do Cristo é uma mensagem de alegria. O corpo de todos os seres humanos é construído com um DNA da alegria, uma emoção básica da evolução humana. Buscá-la é um instinto natural, pois essa é uma emoção estrutural, básica para a sanidade. Não fomos criados para a tristeza, e nem mesmo os espíritos em dolorosas provas são privados dessa condição orgânica, podendo ativar esse recurso quando desejarem, ou quando escolherem o caminho do autoaprimoramento em clima de celebração da vida e do bem. Olha que trecho interessante. Então, o nosso DNA tem como uma das emoções básicas a alegria. Então é nosso dever essa busca de achar dentro de nós, no nosso coração, essa alegria diária, de acordar de manhã em prece agradecendo por ter mais um dia de oportunidade de aprendizado na Terra, de ter mais um dia de convívio com as pessoas que nós amamos, de ter mais um dia para conduzirmos o nosso trabalho que vai ajudar a pavimentar o caminho dessa transformação da humanidade pela qual nós estamos passando. Né? Como diz o trecho de apoio anterior, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias. Uma atitude alegre diante das dificuldades da vida é o termômetro mais fiel do quanto os conceitos doutrinários fizeram o percurso vitorioso, descendo dos raciocínios brilhantes, e muitas vezes estéreis para o coração, onde são gestadas as habilidades genuínas que promovem a libertação consciencial do ser por meio da aquisição de sublimes conquistas afetivas e morais. Comentários finais. A alegria é um sentimento, é uma emoção básica que está no nosso DNA, que nós temos o dever de buscar constantemente, porque ele acaba sendo um antídoto, um remédio, uma proteção energética nesses momentos conturbados aí que nós vivemos da transição planetária, né, dessa reta final do mundo de expiação e provas, que nós escolhemos estar encarnados. Nós temos muitos desafios e somos a toda hora bombardeados por notícias ruins, que é o que dá mais ibope, né? Notícia ruim vem de jornal, vem de clique. Então é o que mais tem.
Nós devemos procurar essa alegria baseado nos nossos relacionamentos com os nossos familiares, a quem amamos, executando o nosso trabalho com força, né? Por isso aqui que o lema do nosso canal é Ora et Labora, ora e trabalhe, né? É a receita do sucesso para a gente seguir em frente. O trabalho é um grande caminho para a alegria. A alegria de poder ouvir uma pessoa que está precisando conversar, desabafar um pouco, e você conseguir ali com seu ouvido e com algumas falas de carinho consolar esse coração. A alegria de poder acordar cada dia, respirar o oxigênio do planeta Terra, alimentar nossas células e deixar o nosso corpo, a nossa máquina pronta para os desafios diários, que é a prova da vida. E ter a ciência e estudar isso e ficar atento a esses momentos em que acontecem esses desvios de rota, para que a frustração não se transforme em dor. Então, o alto amor de acolher, de entender essas quedas, esses desvios, esses obstáculos no nosso caminho, como ferramenta para que nós possamos buscar a força e a alegria do próximo passo. Bom, era esse o nosso estudo de hoje. Agradecer muito vocês que acompanham aqui o nosso canal. Continuem nos acompanhando. Vamos estar toda quinta-feira lançando um vídeo novo às 20 horas e 20 minutos. E não se esquece, ora et labora, que a coisa melhora.